a gente vai começar agora a escada, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer uma escada é organizar o espaço que a escada vai ficar. Nesse caso eu estou prevendo que a escada vai ter 2 lanços de 1,20 m de largura cada um. E pela norma 9077 a gente tem que colocar uma parede de 10 centímetros de largura no mínimo entre um lance e outro. Daí que eu coloco essa, eu criei um tipo de parede com 10 centímetros de largura e ajustei as paredes, ó, a distância dela para essa parede da esquerda, que é a nossa base de projeto, 1,20 m. Depois selecionei a outra parede e ajustei para ficar com 1,20 m. Seguindo a norma, a gente sabe que vai existir um patamar aqui com 1,20 m também de largura. Aí a gente pode ajustar essa parede para cá, tá? E sabendo que a gente tem um pavimento, né, uma diferença de nível de 2,88 m, a gente teria 16 espelhos de 18 centímetros, o que dá 16 espelhos, seria 8 espelhos de cada lado, que dá 7 pisos de 28 centímetros. Fórmula de Blondel, né? Então isso aqui é igual a 7 vezes 28 centímetros. Então aqui é o comprimento da escada. No caso aqui eu teria o norma, né, mais um patamar de 1,20 m para fazer aquele giro, né, a escada ficar girando, 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 e aqui o espaço da porta de abrir, que é a porta-fogo abrir, para que não invada o espaço da circulação. Bom, organizado o espaço da escada, nós vamos fazer a escada. Para fazer a escada a gente vai em arquitetura, na área de circulação a gente encontra a opção escada. Tá lá a escada. Aí a gente está aqui numa planta de forro refletido, ele pede para que a gente vá para uma planta de piso do pavimento tipo 1. Abrir vista. Vai ter aqui a mesma coisa. Fica tudo cinza assim porque a gente está trabalhando com a escada, tá? Então a escada vai ter aqui a opção executar, que é o lanço, e a gente tem aqui o lanço reto, pode ser espiral com degrau completo. Aqui a gente vai pegar a parte externa do círculo, né? Nesse caso aqui uma escada em L e em leque, que é aquela que não tem patamar, né? Que a gente só pode usar em situações de serviço e sem ser rota de fuga, e mesmo assim escondido dos bombeiros, né? E a mesma situação, só que em U, tá? Caso a gente tenha situações onde ele não faça o patamar automático, a gente vai ter a parte do patamar. Caso tenha situações onde ele não faça o suporte automático, a gente também pode colocar o suporte. Suporte ele chama de suporte ou de banzo, tá? A gente vai ver na configuração aqui que vai aparecer a palavra banzo. O banzo é o suporte, é a viga que sustenta a escada, tá? Bom, então vamos lá para a escada, executar. E aqui eu vou escolher qual tipo de escada que eu quero. Normalmente eu escolho a escada monolítica, que é a escada de concreto que a gente moldada em loco, tá? Essa escada montada se assemelha mais às escadas de madeira, as escadas de metal, que você tem os banzos, né? E você vai montando piso, espelho, piso, espelho, piso, espelho. E a escada pré-moldada é aquela escada pré-moldada de aço, de concreto ou de madeira, né? Que já vem pronta, você coloca lá. Bom, vou colocar a escada monolítica e aqui, ó, as informações vão aparecer da seguinte forma: nível base, pavimento, aqui, tipo 1, você está saindo do tipo 1, do 0 do tipo 1 e chegando no 0 do tipo 2. Então você está vencendo um pavimento. E por mais que a escada saia do térreo e vá até o último pavimento, para o Revit a escada tem que vencer só um primeiro vão, tá? Depois a gente replica essa escada pelos pavimentos que a gente precisa, tá certo? Tipo 2. Aí ele vai dar informações aqui, ó. Número desejado de espelhos, 16.
16 espelhos. Aqui ele vai mostrar por que isso, né? Então, na paradinha, ele vai mostrar que a inclinação, dependendo da altura, da quantidade de espelho, vai diminuir a altura dele e você diminui a inclinação da escada. Sabe, quanto maior o espelho, mais inclinado, mais esforço, né, para subir. E a profundidade, 27,5, que a gente vai usar 28, né? Que a norma da gente é 90,77, se eu não me engano, exige um mínimo com 28. Não, 90,50. E vai iniciar o número como 1, né? Ele é o primeiro piso e a partir daí ele vai, quando eu colocar a numeração, que é de forma automática, ele vai identificar o primeiro piso como 1 e assim ele vai subir, tá? Bom, agora eu vou editar o tipo só para entender algumas coisas. Por exemplo, a escada hoje no Revit esse tipo de escada que a gente está colocando é composta por tipos, tá? Antigamente a gente tinha dois tipos de escada. Um era a escada por croquis, quando a gente desenhava o limite da escada, os pisos e tudo mais, ele fazia a escada pra gente. E existia a escada montada no local, que é essa escada aqui, ó, escada moldada no local. Ou não, é escada não, tinha um nomezinho, é uma coisa similar por aí. Onde a gente tinha pedaços da escada. A gente pode editar. Esse é um tipo de escada monolítica, que a gente tem um tipo de trecho, que é o lance, tem um tipo de conexão, que é o patamar, e tem uma função, tá? Então a gente tem que editar a escada, onde a gente edita aqui a regra de cálculo dela. Se eu quiser editar, tá aqui, ó. Posso usar a regra de cálculo. Aqui tem que dar 64 pela norma, 65, aqui 63. Isso é a fórmula de Blondel, tá? A gente sabe os limites da fórmula de Blondel, é só aplicar aí. Dois pisos mais 2 espelhos mais um piso tem que dar 64. Por que tem que dar 64? Porque é o meio entre 63 e 65, tá? Aí o máximo 65, o mínimo 63. Clica aqui, ok. E a gente vai ter a fórmula. Aqui a altura máxima é 18, o piso mínimo 28 e a largura mínima é 1 metro. O tipo de trecho a gente vai poder editar aqui. A gente pode criar tipos de trecho, então eu posso ter vários trechos diferentes com tipo de piso, acabamento, coisa e tal, e criar minhas escadas monolíticas com esses trechos diferentes. Aqui eu tenho a superfície, se ela vai ser suave ou escalonada, né? Um ex-aluno meu disse que é a escada plissada, né? Aquela escada de cadista preguiçoso, que faz a escada, aí transforma em polilinha e dá offset. Aí fica aquela escada em cima, você sobe e o espelho sobe junto, né? Bom, já a escada suave é aquela escada rampada, né? A base é uma rampa. A profundidade estrutural, que é a espessura da laje que sustenta os pisos. O material que você vai utilizar. Caso você queira pisos, ele pergunta qual material você vai colocar, qual a espessura do piso. Coloco 2 aqui, você coloca 2, que seria um granito, por exemplo. Se vai colocar bossel ou não e qual o tamanho dele. A norma exige 1,5 cm. Qual é o perfil da pontinha do bossel, você pode desenhar. No caso o padrão é o quadradinho mesmo, esse acabamento assim. Se você vai querer espelho nessa escada, se o espelho vai ser inclinado ou não, coloco não. E aqui um acabamento, se o espelho é atrás do piso, se o piso é embaixo do espelho, ou vocês vão fazer um encontro de meia esquadria. Caso aqui unir todos os espelhos e piso, ou estender o piso sob o espelho. Eu prefiro esse. Eu entendo que o cara coloca primeiro o piso, ajusta o piso lá, depois ele vem com um espelho e faz o acabamento. Bom, esse é um padrão. Vou colocar aqui ok. E também posso colocar o segmento de conexão, que seria o patamar. O patamar ele tem uma espessura de 30 centímetros, eu vou diminuir aqui, por isso que eu vou duplicá-lo. Vou colocar ele com a espessura de 150 milímetros. 15.
concreto, e o piso igual ao trecho, igual ao que a gente acabou de configurar lá na escada. Clique em OK. Bom, fechado isso, tem a história dos suportes, que seriam os banzos. Eles trocaram o nome para suporte, mas aqui eu posso colocar o banzo fechado ou banzo aberto. Banzo fechado ou banzo aberto. E o suporte mediano, caso eu queira fazer aquelas escadas que só tem uma viga central e os pisos conectados. Que é o banzo? Não vou lembrar que é banzo. Banzo não tem escada metálica, não tem aquelas vigas laterais. Aquilo é o banzo. Ah, certo. Sustentação dela. É a sustentação. Porque na viga na escada de concreto a gente não tem. Né? Ou é também aquele fechamento lateral das escadas de madeira, que é a mesma coisa do suporte metálico. Só que ele diz aberto ou fechado, porque esse suporte pode ser uma peça única com os pisos escondidos, ele fica totalmente escondido, olhando de lado você só vê a peça, ou pode ser aberto, quando essa peça está abaixo e o piso vai fazendo acabamento e você vai fazendo o serrote. Tá? Clica aqui em OK. E eu tenho a minha escada configurada. Tá? É essa escada que eu vou usar, a escada monolítica. Vou colocar a linha de localização da inserção, igual da parede, né? Por onde eu começo a colocar essa escada. Como eu tenho referência aqui, eu vou começar a subir por esse lado. Então eu vou pegar aqui, ó, pela esquerda, por esse pontinho. Então é suporte externo esquerdo. Deslocamento 0 e meu patamar vai ter 1,20 m. Segmento de conexão automático quer dizer que na hora que eu fizer a curva, a volta, ele já faz o patamar. Aí agora, ó, preste atenção nas letrinhas cinza que vão aparecer aqui embaixo. Eu cliquei, ó, tá vendo ali, ó, 5 criados, os espelhos de degrau, 11 faltando, né? Aqui eu acho que o desenvolvedor, o tradutor do Revit para o português gostava muito do Mestre Yoda. Aí ele inverte a posição das palavras, né? Então seriam, eu criei 5 espelhos, ó. Então são 5 espelhos criados, estão faltando 11, tá? Então eu vou criando, ó, quando eu chego aqui eu tenho 8 criados, faltam 8. Clico. Aí ele fez o primeiro lance. Venho para cá, ó. Novamente referência do lado esquerdo, continuo crescendo, ó, até chegar ao outro lado. 8 criados, tudo bonitinho. Fechado isso daqui, clico no verde, ó, finalizo. E automaticamente ele vai criar tanto a escada quanto o corrimão, tá? Vou gerar um corte para a gente ver aqui. Corte, cliquei no lado esquerdo do corte, no lado direito, faço um corte aqui e vejo que a escada foi criada. Uma escadazinha de concreto, a gente vê aqui a estrutura de concreto, a gente vê o piso e vê o espelho, tá? Tem um bossel e o guarda-corpo criado aqui. Ah, eu não quero esse guarda-corpo, eu posso usar outros guarda-corpos, ó. Tem esse, vê do padrão, né? Que tem um negócio mais quadradinho. No template que eu passei para vocês tem outros tubos, tem aquele tubo que a gente usa com conexão com canopla, né, da norma 9050, tá certo? Basta trocar aqui, aí ele vai fazer. Ele está dando esse problema aqui porque ele não entende como é que se faz essa geometria, ó. Como é que um guarda-corpo circular, tubular, né, tubo de círculo, consegue chegar numa determinada altura, subir, virar, né, para chegar a 90 centímetros em relação ao patamar, depois girar 90 graus, girar novamente, ir para cima e continuar a subir. Aí eu não consigo pensar nisso, não é muito complicado para mim. Aí dá esse problema, tá? Após a inserção, guarda-corpo e escada são objetos separados. Porém, se eu apagar a escada, o guarda-corpo some, porque o guarda-corpo precisa do hospedeiro e o hospedeiro é a escada. Agora, se eu seleciono o guarda-corpo e apago o guarda-corpo, a escada fica, porque o hóspede foi embora e a escada está achando ótimo, né? Perfeito? Algumas observações, geralmente o guarda-corpo vem com um deslocamento aqui, ó. Então a gente pode ajustar esse deslocamento. Esse geralmente é horizontal, tá?
Esse é horizontal, como está dito aí, ó, afastamento da parede, que é para poder ter espaço para colocar a tubulação, né? E agora a gente vai fazer a cópia dessa escada. Eu seleciono a escada simplesmente e coloco selecionar níveis, mas para isso eu preciso estar em um corte onde eu consiga ver os níveis. Então onde é que está esse? Eu vou descortar aqui. Cadê os níveis? Por que eu não consigo ver os níveis nesse corte, Vitor? Porque é o seguinte: esse corte está vindo até aqui. Eu preciso vir até aqui para que ele me mostre todo o limite. Cadê o corte? Corte 2. Cadê? Vem aqui, vamos lá para estrutura de arame. Aqui eu estou conseguindo ver os níveis aqui, ó. Então, vim para uma elevação, coloquei estilo visual, estrutura de arame, selecionei a escada, clico em selecionar níveis e agora eu vou selecionar os níveis que eu quero que eles se repitam. Quero que se repita para esse nível. Esse. E aqui é coberto? Não, faz mais. Esse também. E o térreo. Vou chegar no térreo. Semi-enterrado não, que ele tem uma altura diferente. Clico aqui e ele automaticamente replica a escada e o guarda-corpo para todos os pavimentos. Entendido? E esse pedacinho aqui que eu não consigo chegar, né? Esse pedaço é o piso que vem aqui, ó, é o piso da laje do pavimento. Aí eu tenho que construir o piso, tá certo? Outra questão, eu vou até colocar o piso aqui para a gente finalizar a escada, é que quando eu coloco o piso, aqui para finalizar, o piso, como a gente sabe, vai para baixo, né? Vamos lá para o corte. E eu tenho um piso aqui, ó, que normalmente aqui está com 400, mas eu tenho que colocar um piso mais. Vou colocar esse steel deck aqui. Perceba que o piso está invadindo aqui a escada, né? Então eu tenho que ajustar o piso, certo? E tenho que colocar obrigatoriamente uma parede aqui para fazer as vezes de viga, tá? Com a altura da parede, a altura da escada ou não, ou ela um pouquinho maior, tá? Porque a escada não vai fazer o fechamento que ela faz aqui, ó, no patamar. Ela não identifica isso aqui como um patamar. Então eu teria que criar essa estrutura, tá certo? Bom, eu acho que de escada é isso para fazer. Para desfazer tem outros.